O Parlatório Livre e a Rádio Vida Melhor têm a satisfação de receber Paulo Storani, antropólogo, estudioso do comportamento da sociedade, especialista em tiro e ex-capitão do BOPE. E aí eu vou pedir para ele, a partir de agora, ir discorrendo sobre a sua ficha, que não é corrida, é a ficha de especialidade. Seja bem-vindo. Bom, antes de mais nada, uma boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo agora. É sempre uma satisfação participar dessa interação virtual, porque o alcance acaba sendo muito maior do que outras formas que nós temos de comunicação. Então, gostaria de dar continuidade à apresentação, como foi dito. Tenho mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal Fluminense, sou pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Pela GV eu também sou pós-graduado em Administração Pública, eu sou graduado e pós-graduado em Educação Física, graduado pela Academia da Polícia Militar do Rio de Janeiro, eu tenho o curso de Operações Especiais do BOPE, curso de Gerenciamento de Crise com Tomada de Refém, sou técnico de defesa pessoal, curso de tiro policial recebendo o título de mestre de tiro, curso de ação antibombas, tenho 2 cursos em Israel, 2 cursos nos Estados Unidos na área de segurança, capitão do BOPE, 17 anos na polícia, 5 anos no Batalhão de Operações Especiais, foi a minha última unidade. Mas depois disso, fui diretor de Recursos Humanos da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, assessor especial dos Jogos Pan-Americanos, secretário municipal de Segurança Pública do segundo maior município do Rio de Janeiro, que é São Gonçalo. Trabalhei como consultor em algumas instituições voltadas na área de segurança, mas nos últimos 14 anos, por conta do filme Tropa de Elite 1 e 2, que eu fui consultor do filme, treinei os atores do filme, eu venho fazendo estudos sobre cultura organizacional e levar a própria ideia de cultura do BOPE, das premissas que fazem o BOPE ser o BOPE, para as empresas, na busca do alto desempenho e da alta performance, é o que eu me tornei especialista. Na fala que eu digo, esse livro aqui, o Vai e Vença, decifrando a tropa de elite, ele diz respeito exatamente aos princípios e fundamentos que foram objeto da minha pesquisa de mestrado, mas também é resultado desse tempo todo, desses 14 anos, falando para empresas, estudando a cultura organizacional brasileira, comparado com a do BOPE, a partir de uma perspectiva de alta performance. E hoje aqui nós podemos falar de segurança pública, cultura, sociedade, qualquer coisa nesse campo. Você sabe que quando a gente vai entrevistar alguém com essa ficha, o entrevistador fica inseguro. Mas, você é lógico, né? Devido à tua vasta caminhada aí pelo país e pelo mundo, você não vai lembrar, mas eu nunca me esqueci. Eu vou ser aqui a capa do livro, mas dentro do livro, perdão, do filme, mas dentro da capa do filme, eu tenho uma relíquia. Eu tenho o seu autógrafo. Nós estivemos juntos. Irmão. Eu tô lembrado. Eu tenho aqui, ó, a Valéria, Douglas e Lucas, a vida é o eterno desafio. Vai e vença. Paulo Storani, tá aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Muita alegria, muita alegria. Então, para mim, são 2 satisfações. A primeira é trazer a nossa audiência, tanto do Parlatório Livre quanto da rádio, essa entrevista. E a segunda está batendo um papo com alguém que eu admiro. E eu já quero começar pedindo para você fazer aí uma digressão sobre o BOPE, né? Vamos já começar por aqui. O treinamento do BOPE, existe uma cultura que as pessoas pensam que os agentes do BOPE são homens geneticamente modificados, e eu concordo com isso, porque a fibra moral hoje ela está ausente na cabeça de muita gente nesse país. E o pessoal do BOPE a gente sabe que tem. Então eu queria que você falasse sobre isso. Bom, isso é interessante porque isso consta até do livro, eu falo isso nas palestras, que são as perguntas normais que me fazem, ou me faziam, né, quando a gente tinha interação presencial, e agora eu faço muita palestra online. Aquilo que as pessoas veem no filme Tropa de Elite, principalmente relativo ao BOPE, e também aquelas ocorrências policiais, aquilo tudo aconteceu de verdade. O filme tinha uma proposta de trazer a realidade para as telas. Acho que nós conseguimos isso. Mas ficou uma mística em torno do BOPE e das operações especiais e, consequentemente, dos integrantes do BOPE. Então, é muito comum essas perguntas, né? Se nós fomos educados desde a mais tenra infância para pertencer a uma unidade como o BOPE, se tivemos alguma coisa a mais. Então, se busca uma justificativa, né? Para que mostrasse que para ser do BOPE você precisa ter alguma coisa especial, ou, geneticamente falando, né? Não da vontade, não do sentimento, não da emoção, mas alguma coisa que diferenciasse os integrantes do BOPE das outras pessoas. Geneticamente nada. Nós somos brasileiros, a maioria viemos de famílias muito humildes, aqui radicada no Rio de Janeiro, do interior do estado. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, sou natural de Nova Friburgo, região serrana, filho de um caminhoneiro com uma cabeleireira.
Então, em termos genéticos, o que eu puxei dos meus pais, por além do fenótipo que eu estou apresentando para vocês aqui agora, mas é algo relacionado ao trabalho, né? Como você encara o seu fazer. Fazer bem feito, fazer com segurança, ter responsabilidade sobre isso. Então, essa é a grande herança, o grande legado que os meus pais me deixaram. Mas é óbvio, né, que isso está ligado também a uma visão de vida, visão de mundo que você constrói por meio de 3 dimensões que são fundamentais em qualquer sociedade. São instituições da própria sociedade, que é a educação familiar, que é aquela base que nós temos, uma educação escolar, é aquela que deveria consolidar o que nós aprendemos em casa, além de agregar outros conhecimentos que serão necessários para a nossa vida em sociedade, não só os conhecimentos sobre lógica matemática, sobre como funcionam as coisas da natureza, enfim. E também uma educação no trabalho, que pode ser através de um curso técnico, pode ser de um curso superior, mas é aquilo que você aprende na atividade que você executa em termos de produzir, ou na empresa que você trabalha, uma coisa ou outra. Então, o que acontece é que nós tivemos uma forma de preparação, que nós promovemos uma inflexão para o que nós fomos realmente destinados. Eu fiz durante um ano e meio, porque foi um ano a pesquisa, e depois eu coloquei isso no trabalho, que consta do meu livro Vai e Vença, que eu apresentei para vocês, para mostrar qual é o padrão cultural brasileiro em relação à performance e alta performance. Cheguei à conclusão que no Brasil nós fomos preparados para performar, para o desempenho. Nós não nos preocupamos muito com o alto desempenho. E descobri isso através de uma pergunta que eu fiz para as pessoas que me assistiram em todas as regiões do país. Eu só não conheço Acre e Roraima e todas as demais regiões. Eu fui só o Amapá, eu já fui 4 vezes, né? E todas as vezes que eu fui, por exemplo, era para ir para Roraima, problema de voo, meu voo atrasou, perdi a conexão, enfim. Então, eu conheço muito bem as regiões brasileiras. Eu tenho um olhar antropológico quando eu chego nesses lugares, para tentar ver as representações sociais, qual é o que estimula as pessoas a pensar, sentir e agirem daquela forma. Então, tenho esse cuidado e aprendi muito com a leitura corporal através da minha própria atividade policial e cursos em Israel, principalmente. E faço uma pergunta que é básica para definir o nosso padrão cultural. Eu busco aquela instituição que tem uma responsabilidade muito grande na nossa vida, depois da família, é a escola, né? Qual foi a nossa estratégia de sobrevivência escolar? O que nós escolhemos adotar, a nossa relação com a própria escola? E a pergunta é muito simples, vou fazer aqui no ar, e quem está nos assistindo agora, faça uma avaliação disso. Você, quando estudou ou continua estudando, você estuda para aprender ou para passar? Essa eu posso responder. As pessoas não posso dizer só, né? Mas a grande maioria estuda para passar, porque depois esquece, se você esquece, logo não aprendeu, né? Perfeito. Tá, então eu vou dizer para vocês que dependendo da região do país, varia entre 85% e 95% das pessoas que respondem para passar. E tem um sentido lógico em relação ao passar. Eu preciso continuar no processo. E para continuar no processo, eu preciso passar de ano. Então, qual é o meu objetivo? Para passar, eu preciso atingir a nota mínima necessária para continuar no processo e passar de ano, correto? Perfeito. Quando você estabelece o mínimo, imediatamente você está condicionando toda a tua energia ao mínimo. Então, vai se empenhar o mínimo para ter um mínimo de resultado ou desempenho. Quer dizer, você tem uma linha muito rasa, então. Exatamente. Porque se o mínimo for 7, hoje é 7, na minha época era menor do que isso, você só aprendeu 70% do necessário para continuar no processo. Falta 30%, que você não se preocupa em buscar. Esses 30% vai fazer falta no ano seguinte, porque geralmente as séries são colocadas de forma que o ensino tenha uma finalidade propedêutica, ou seja, você vai aprender alguma coisa agora que vai ser necessário no ano seguinte, na mesma disciplina ou em outras disciplinas. Se você não aprendeu 30%, você tem um déficit de 30%. Tá? E isso vai se agravando na medida que você sempre busca o mínimo. Então, a gente chama de ajuste secundário na sociologia isso, que nada mais é que você se adapta à realidade e adota uma estratégia de sobrevivência. Aí as pessoas vão perguntar, poxa, mas e se eu estudasse para aprender? Qual é o limite para aprender? Porra, não tem limite para aprender. Exatamente. Pode ter até o 7, você pode até ter o 7, mas aqueles 30%, se você não aprendeu, o que você vai fazer? Você vai lá e vai revisar e vai aprender. Você não vai deixar para trás. Aquilo não é esquecido.
E ao ver o que você errou, você consolida mais daquilo que você acertou. Mas aquilo você não vai errar mais. Então, se você criar um processo como esse, você está sempre evoluindo. Você chega no 10, já aconteceu comigo algumas vezes, felizmente, né? E você não se contenta com aquele conhecimento. Você vai buscar mais, vai ler alguma coisa além daquilo que você já aprendeu. E você é estimulado sempre a buscar mais e melhor. Esse é um princípio, é um dos princípios, na verdade, do alto desempenho. É buscar sempre fazer melhor, a melhorar o que acertou e corrigir ou aprender com o que errou. Pronto. E o que você tem no BOP? Pessoas que têm esse espírito. As escolas não te preparam para isso. As escolas de hoje não te preparam para isso. Há muito tempo elas já não preparam. Tendo em vista até os próprios resultados do desempenho escolar, principalmente os parâmetros internacionais. Nós temos aí um dos piores resultados dos últimos anos em razão de tudo que deveria ter sido feito lá atrás não foi feito. E você vê um grande problema quando as pessoas falam sobre empreendedorismo. Você não é preparado para empreender, você não é preparado para aprender, você não é preparado para superar limites. Se você não conseguir o mínimo, você vai pedir o professor para dar um jeitinho, para te dar um ponto, que você não... Dá um trabalho, professor, dá um trabalho aí para eu fazer. Exatamente. Então, aliás, eu quero corrigir, no Brasil dá um trabalho para mim fazer. Se fosse para eu fazer, eu já dava o 10. Eu fazer, já dava o 10. Se fosse português, dava o 10, né? Mas essa é uma realidade lamentável que nós vivemos no Brasil. E o que é o pior? Isso se torna uma premissa escolar. Isso é cultura. Tá? Então, a cultura nada mais é que um conjunto de valores, de crenças, de costumes que se desenvolve a partir desses valores. Então, é uma matriz, segundo Clifford Geertz, que ele fala sobre uma teia de significados que orienta o seu comportamento diante do que você percebe e que você quer. Então, criou-se uma cultura escolar baseado no mediano. E outro termo para mediano, e é lamentável dizer isso, é medíocre. Nós estamos preparados para sermos medíocres. Quando você está diante de pessoas que rompem com essa estrutura de mediocridade, é o caso do Batalhão de Operações Especiais, aí se torna algo inusitado, aí você busca uma justificativa que está além do seu alcance. Se é um problema genético, pô, eu não tenho esse perfil genético. Se você foi criado desde cedo de uma forma diferente, eu não tive essa oportunidade lá, quando na verdade a maioria estudou em colégio público, vieram de famílias humildes, tá? Vivem de uma forma muito limitada, com os seus salários, enfim. Então, temos que buscar então, esses elementos que fazem a gente fazer o melhor, de transformar o trabalho em uma missão, e que vai requerer de nós muito mais do que um trabalho possa exigir, porque você voluntariamente busca realizar. Mas vamos lá, para você ser um policial militar, em qualquer estado da federação, já é um trabalho árduo. Para você ser um policial no Rio de Janeiro, e eu digo aqui a cidade do Rio de Janeiro, já se torna uma situação mais singular. Para você subir o degrau e chegar ao BOP, quer dizer, podem não ser super-humanos, mas existe aí uma entrega que é sub-humana. Estou falando bobagem? Não, é isso mesmo. Tá. O primeiro que os policiais militares, eles são concursados, são brasileiros que prestaram um concurso público em seu estado para ingressar na Polícia Militar como qualquer outro órgão público, né? Então, eles já partem de um processo seletivo onde vai selecionar daquele perfil, daquelas pessoas que colocam à disposição, o melhor desempenho, sem dúvida nenhuma. E quando você entra na Polícia Militar, existe lá o seu curso de formação, quer seja para soldado, quer seja os cursos intermediários para você alcançar graduação superior. De situações, de condições, que você vai ter que se preparar para aquilo. Se formando, você passa a praticar. Se você quer se especializar em algo, você vai ter que fazer um concurso interno, passar por um processo seletivo interno, e o do Batalhão de Operações Especiais é um dos mais duros, os mais difíceis, na Polícia Militar do Rio de Janeiro, consequentemente do país, porque requer uma condição física e psicológica distinta dos demais, ou seja, que esteja acima daquele padrão dos policiais que cuidam da rotina da cidade e que é um papel extremamente importante, mas como o BOP atua em ocorrências que estejam acima da capacidade física, técnica ou psicológica desses policiais que cuidam da rotina, você precisa de um perfil específico. E precisamos de atributos também específicos dessas pessoas, que precisam se voluntariar para passar pelo processo seletivo, passar pelo programa de treinamento, e sendo aprovado, pedirem para servir na unidade. E aí sim você tem operações especiais pronto para as atividades. Ô, capitão, mas assim, passar pelo processo seletivo, a gente vai ter aqui mais 40 minutos de live, porque o Instagram nos bloqueia por 1 hora, sim. Mas eu queria que você rapidamente, por favor, se puder, me fala um pouquinho só sobre o processo seletivo.
Não, o processo seletivo é interessante, que ele vai... são atributos físicos que são necessários para você suportar os exercícios que eles serão feitos durante a nossa atividade durante o curso, atributos psicológicos que estejam um perfil necessário para integrar uma tropa que vai viver situações de crise. A rotina do BOP é a crise. O BOP não trata com normalidade. A nossa normalidade é a crise. Então, nós nos preparamos para o pior. Então, é normal estar em crise. É normal estar em crise. A crise é a nossa realidade. Se não houvesse crise, não precisaria do BOP. Então, a nossa realidade são situações extraordinárias. E você precisa também de atributos sociais. Ou seja, a sua vida anterior, que permitiu você entrar na polícia, tem que ser mantida. E o que você se tornou depois que entrou na polícia, você vai ser avaliado. Então, é comum, às vezes, você ter uma pessoa que foi contraindicada por processo administrativo que ele tem respondido, por denúncias que tenham sido feitas contra ele. Então, ou um perfil psicológico que não se adeque, ou não ter sido aprovado nos exames físicos, que tem a ver com a capacidade orgânica geral do corpo, capacidade de correr longas distâncias, de suportar uma carga de trabalho intensa durante um determinado tempo, questões físicas localizadas. Então, é um teste psicológico feito por psicólogos para isso. Então, são esses três pontos. Falando assim parece simples, né? Deixa eu só, você comentou aí com a sua capacidade de leitura corporal. Se você me vir aqui olhando para a minha direita, é que eu estou olhando para o outro monitor, tá? Então só para... Ok, sem problema. Queria falar para você da estrutura da polícia, vamos falar aqui especificamente da estrutura da polícia do Rio de Janeiro e da estrutura dos bandidos, né? Porque um policial passa por um processo árduo para sua seleção, mas o bandido, além de estar muito bem armado, atira a esmo. E hoje parece que, infelizmente, a realidade do Rio de Janeiro, que é um extrato do que acontece em toda a federação, os bandidos estão, em números de pessoas, estão equivalentes à polícia, e em número de armamento, aí parece que eles têm a hegemonia do bélica, né? Sim, na verdade, eu dei 2 entrevistas hoje para 2 canais de TV aqui, nacionais. Na verdade, um canal de TV e um grande jornal de circulação de São Paulo, falando sobre isso, né? Então, o que nós temos hoje? Um relatório que foi emitido pelo subsecretário de Planejamento e Integração Operacional, aqui do Estado do Rio de Janeiro, para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Qual o nome dele? Felipe Cury, o nome dele. É muito corajoso. Não foi interessante, porque precisa realmente ter coragem para fazer aquilo. Esse relatório acabou chegando nas mãos da mídia e pela mídia chegou às minhas mãos. E foi encaminhado pela Secretaria Nacional, que ele faz exatamente essa análise para que a Secretaria Nacional se mobilizasse contra a decisão do Supremo Tribunal Federal de restringir operações nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia, da forma que estava sendo sugerido, e como eu havia alertado que, na verdade, aquele era o pontapé inicial que ia se desdobrar em outras situações e desdobrou, né? O nosso Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, além da sua competência constitucional de guardar a Constituição Federal, de julgar contrariedades à Constituição, resolveu também legislar e agora está também querendo governar, pelo menos, o Rio de Janeiro, intervindo na segurança pública, né? Então, é muito interessante o que nós estamos vendo no país. E esse delegado, ele colocou lá fez uma estimativa que eu acho subestimada, na verdade, mas eu vou respeitar os dados ali, inclusive até o cuidado que ele teve, o zelo que ele teve em narrar os fatos, que existem, se nós temos 1.413 comunidades, favelas no Rio de Janeiro, e todas elas dominadas ou por uma facção de narcotraficantes ou por milícia, e se existe pelo menos 40 pessoas na comunidade ligadas à atividade criminosa, na verdade o número é maior do que esse, nós teríamos algo em torno de 56 mil integrantes ligados diretamente no tráfico. Na verdade, o número 56 mil. 56 mil. E quando eu falo isso, eu quero mostrar para vocês que se você somar o efetivo da PM, da Polícia Civil, vai chegar próximo a esse número, né? Então, você equivale o efetivo das organizações policiais e dos criminosos. Isso subestimando os dados que ele colocou, que eu acho que é mal numeroso. Mas se você somar a esse número, a população carcerária do Rio de Janeiro, ele gira em torno de 51 mil integrantes. Ligados ao narcotráfico, geralmente o perfil carcerário que são presos pelo narcotráfico, algo em torno de 30%. Então, 30% de 50 mil, nós estamos falando aí algo em torno de 15 mil. Se somarmos aos outros 56 mil, o que nós estamos falando aí é uma coisa quase 70 mil pessoas ligadas ao narcotráfico. Então, isso em números subestimados a quantidade. O número é um número real dos presos por atividade criminosa ligada ao tráfico. Enfim, então o número é muito maior. Se nós colocarmos fuzis nas mãos desses criminosos,
pelo menos um terço deles, que o fuzil é comprado, mas é um fuzil que é compartilhado no turno de trabalho desses criminosos. É até interessante, né? Porque eu sugeriria o Ministério Público do Trabalho fazer uma fiscalização, porque esses garotos são muito sobrecarregados na atividade criminosa deles, né? Se o jovem lá não pode ser engraxate e o rapaz... Não dá ideia, senhor. Mas eu falo, mas não vão subir, fica tranquilo que eles não sobem, Douglas, é óbvio. Entendeu? Não vão lá checar, porque o turno de trabalho deles é de 12 a 16 horas, entendeu? E eles se revezam nisso, e que isso contraria a legislação trabalhista. Mas ninguém está preocupado com isso, na verdade, né? Está preocupado com o trabalho infantil quando alguém está querendo, um garoto quer ajudar a família em termos de remuneração, porque ela não consegue sobreviver, ainda mais em termos como esse. A gente viu lá aquele vídeo que viralizou o menininho engraxate, né, comprando um relógio lá, e alguém que é doutor de uma moralidade que nunca se viu antes na história desse país, criando problema por causa disso, né? Eu vou falar, vou ser entrevistado mais rapidamente aqui. Eu tenho 40 anos, comecei a trabalhar com 11 anos de idade e não parei de trabalhar até hoje. E só me fez bem, e eu não conheço ninguém que tenha começado a trabalhar cedo e tenha se arrependido. Ponto. Meu pai caminhoneiro, todo sábado que eu não tinha escola, meu pai me levava para fazer entrega de açúcar e bater carga de açúcar para ele. Eu sou muito grato ao meu pai pela lição que eu tive com ele, porque ali ele me ensinou muita coisa. Primeiro, que eu tinha a oportunidade de estar com ele. E segundo, de aprender com ele. Então, para mim foi muito importante isso. Mas, essas pessoas que você está falando, nós chamamos no BOP de tigre de papel, né? Eles são muito fortes, muita coisa no papel, mas quando vem para a realidade, eles não são tão corajosos assim. Mas, enfim, cada um que sou cada um, é uma regra que nós temos no BOP. Vamos lá. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós temos, então, uma realidade começa. E no Rio de Janeiro, a questão da polícia é uma situação muito difícil. Os criminosos realmente são muito preparados, né, em termos de equipamento. O número de armamento deles é o maior que tem na própria polícia, juntando até com a própria polícia civil. E são armamentos que entram pelas fronteiras secas e molhadas, embora haja uma fiscalização, ela ainda é precária para a quantidade de rotas que são estabelecidas. Precisava de uma política pública que envolvesse endurecimento das leis para o tráfico de armas e para que eles fossem presos com um fuzil. Mas, na verdade, o país hoje, o que você vê é sempre uma busca de flexibilização da lei, ou, se não, criação de benefícios que faça com que o criminoso fique o menor tempo possível encarcerado numa alegação de que não tem cadeia para todo mundo. Pô, se não tem cadeia para todo mundo, construa cadeia, né? Mas a cadeia não regenera. Não é para regenerar ninguém, é para punir o camarada que violou e proteger o cidadão de bem. O contrato social e proteger o cidadão de bem. Se ele buscar continuar, ele vai ficar mais tempo na cadeia. Então, essa ideia de regeneração, é óbvio que uma cadeia não regenera. É óbvio que ele não vai ser reeducado. E quando a gente fala de reeducação, isso é muito importante. Teve uma ex-autoridade, um ex-presidiário, falando da necessidade de reeducar pessoas aqui. Isso é um conceito usado muito em países comunistas, como acontece na China, como acontece na Coreia do Norte, como aconteceu no Camboja, pelo Khmer Vermelho, que a reeducação nada mais é que faz uma lavagem cerebral nessas pessoas, e aqueles que não se adequassem eram assassinados. Então, será que reeducação é isso? Então, aí diminui bastante a reincidência, né? Sem dúvida, cara. Em 3 anos, Pol Pot matou 1/3 da população do Camboja, a população do comunismo lá naquela região. Então, essa é a nossa realidade, mas que pessoas insistem em não enxergar. Então, quando falo em reeducação, eu fico meio preocupado. Então, e aí tem uma alegação muito interessante, e até amigos meus, eu tenho muitos amigos na esquerda, não tenho problema nenhum em relação a isso, às vezes são pessoas que têm uma vida ilibada, mas têm uns pensamentos estranhos. Por exemplo, temos que construir mais escolas e menos cadeia. Peraí, cara, está faltando escola? Está faltando escola de qualidade, está faltando uma estrutura melhor para os professores. Mas não está faltando escola, está faltando cadeia. Então eu faço o seguinte, melhore a escola e construa a cadeia. Uma coisa não anula a outra, pelo amor de Deus. Mas quando você... E coloque escolas dentro da cadeia também, né? Sem dúvida, faça essas pessoas trabalharem. Mas o trabalho é proibido pela lei de execução penal. Então muda de nome. Vamos fazer terapia ocupacional para essas pessoas. Eles precisam se ocupar. Eu falo isso sem dúvida nenhuma. Se ficar ali parado, o pensamento vai acabar fazendo besteira. Cabeça vazia é o filho do diabo, né? Sempre. Não tem ditado popular melhor do que esse. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho muito assunto contigo. Queria muito... Aliás, já fica aqui explicitado um convite para que, assim que nós sairmos dessa fantasia pandêmica aí, a gente possa fazer uma mesa do Parlatório Livre e ter sua presença, porque nós vamos explorar o capitão. Deixa eu te falar uma coisa sobre a liberação aí dos criminosos por parte do STF, mesmo a proibição da incursão da polícia nos morros ou o sobrevoo de helicóptero nas favelas. São as ações dos 11 soberbos, não supremos, dos 11 soberbos, que impactam diretamente na vida do cidadão. Aí eu te pergunto, com toda a sua experiência de BOP, mas acima de tudo como sua experiência de professor e de
de um observador da sociedade, onde a gente vai parar com isso? Olha, doutor, interessante porque há uma incoerência absurda naquilo que foi feito, né? É porque se a pessoa está presa, ela está confinada, né? Então você faz um lockdown confinando as pessoas em suas casas. Então, se os detentos já estão confinados, não há por que liberá-los para saírem, não é isso? Então houve uma incoerência ali absurda. Ah, mas a cadeia, pode haver um problema na cadeia de difusão do... Mas peraí, então solta todo mundo, porra. Né? Então não vai soltar todo mundo. Inclusive a sociedade, né? Inclusive a sociedade. Agora, veja bem, é uma incoerência embutida na ideia, porque ele está lá, ele está sujeito a se contaminar. Confina, restrinja o acesso aos presos, evita a presença dos advogados, que pode ser, e é um direito deles, evita a presença dos advogados, evita a visita íntima, evita o contato direto dos próprios agentes penitenciários com os criminosos, isola e mantém eles de uma forma saudável, que é dever do Estado manter. Agora libera dizendo que lá não tem condições de ficar, porque a pandemia, eles poderão se contaminar, aí solta para vir para a rua, aonde está o problema? É uma incoerência absurda. Eu não sei o que passa na cabeça realmente dos nossos ministros, porque ali é uma verdade, eu entendo como uma banca de advogados. Okay? Nós temos ali 2 juízes e um ex-procurador. Mas os demais todos foram advogados. Né? Um deles até um advogado de sindicato, né? Reprovado em 2 concursos públicos. Os demais defenderam causas de pessoas que, teoricamente, né, ou pelo menos em tese, feriram a lei e eles foram defendidos ali. E, normalmente, a inocência não se dá por conta de não ter feito, se dá por um erro processual, e é isso que o STF se tornou grande especialista, de buscar erro processual para anular processo. Ou seja, não é que ele seja inocente. Isso não vem ao caso. Vem ao caso que houve um erro no processo e, consequentemente, anula-se o processo e é como se nada existisse. Olha, mas que negócio é esse? Se eles estão ali para proteger quem? É proteger o bandido ou proteger a sociedade? E quando chega no julgamento do STF, toda essa parte já foi. Você vai agora discutir detalhes ali sobre interpretações e não buscar elementos para soltar as pessoas. É muito preocupante o que está acontecendo no país, sério. A insegurança jurídica que esse Supremo Tribunal Federal gerou e está gerando é preocupante para o futuro. O futuro, as próximas gerações, quando pesquisadores fizerem uma análise histórica do que aconteceu no Brasil, vão rir muito do que está acontecendo hoje no nosso país. E nós, nesse momento, o que nós temos que fazer é chorar por conta disso. Interessante, que eu não votei em nenhum deles. E pelo menos ali muitos foram indicados por presidentes ou que foram presos ou estão respondendo o processo, ou que foram impedidos de estar no seu cargo. É lamentável, mas essa é a realidade brasileira. A gente ouve muito, e isso reverbera de uma forma bastante forte, porque tem por parte da mídia um microfone gigante sobre a desmilitarização, sobre colocar a polícia ali numa situação de subserviência. E agora essa ação pontual do STF de proibir as incursões e soltar criminoso, a sociedade tem a polícia como esperança. Eu tenho 3 filhos e eu sempre eduquei e educo os meus filhos a encontrar um policial, bater continência e respeitar. A polícia, que é a nossa esperança, que é essa linha, essa fibra aí de defesa da sociedade, o que fazer, Paulo? Porque quando você pega o STF tomando esse tipo de atitude, colocando a sociedade ao bel prazer da bandidagem e a polícia com a mão amarrada, os policiais têm, desculpa ser longo agora, mas os policiais têm uma insegurança de agir. Mas, cara, se a gente chegar num momento que o policial tem uma insegurança de agir, a gente está lascado. Então é interessante um ponto que você tocou sobre a desmilitarização, né, que virou um ponto da agenda progressista aqui no país. Né? E é interessante porque eu já debati isso lá atrás, eu estou falando isso há uns 20 anos atrás, passei de debate sobre isso. Alguns colegas até, um colega de turma que foi comandante-geral da polícia, hoje é candidato aqui à Prefeitura do Rio, uma pessoa com a qual eu tenho uma profunda relação e tenho um prazer enorme em ser amigo dele, mas ele defende até a desmilitarização da polícia, porque eles fazem a ideia de militarização com um conceito ligado às Forças Armadas. Né? E é interessante porque existe hoje nos Estados Unidos, né, uma tendência de militarização das polícias lá que são totalmente civis. Então, o que está tentando fazer no Brasil está ocorrendo o inverso nos Estados Unidos. E eu dava uma entrevista para uma pesquisadora americana e falava exatamente sobre isso. Eu falei assim, olha, a militarização das polícias americanas ela está se dando por conta do nível de enfrentamento que os policiais estão tendo em situações relacionadas às questões internacionais, ataque terrorista, a forma como eles estão se organizando e tudo. Então, eles precisam levar o seu nível de preparação
no mesmo ponto em que você encontra nas forças militares. Tá? E falava aqui sobre a questão brasileira, sobre essa ideia de militarização. Eu, sinceramente, olha só, não vai mudar em nada. As pessoas têm que ver a militarização como uma forma de administração. É uma forma de gestão, baseada em estruturas sólidas. Né? A polícia ela se tornou o termo militar do Rio de Janeiro desde 1920, quando ela teve a sua última transformação. Desde a sua criação em 1908, em 1808 até hoje, ela sofreu várias transformações. Nós tivemos uma polícia aqui, a Guarda Real de Polícia da Corte, ela foi extinta, foi criada uma nova polícia. Quando a polícia do Rio de Janeiro, em 1832, a Guarda Real de Polícia da Corte, ela se rebelou, se amotinou, ela foi extinta, foi criada uma nova polícia. E que tinha uma natureza civil, deixou de ser o ministro da guerra, como o grande gestor, e passou a ser o ministro da economia, que era um gestor geral. E que, no final das contas, depois, acharam que ela estava muito disciplinada e botaram um comandante militar para comandá-la, que voltou com os conceitos militares. Então, é uma forma de administrar. E se tornasse a polícia militar uma polícia civil, em termos de administração, não ia mudar em nada, em muita coisa, apenas que os policiais teriam um afrouxamento, né, uma flexibilização nos padrões de hierarquia e disciplina que o militarismo exige. Então, eu sinceramente, eu não vejo grandes vantagens nessa ideia e, particularmente, acho que isso dificilmente vinga. Sinceramente, acho que as pessoas, de uma forma geral, e no Rio de Janeiro, de uma forma particular, entendem que nós vivemos aqui uma situação muito difícil, existe uma lógica ligada à guerra, e é isso que essas pessoas criticam, né? Temos que tirar a ideia de guerra. Olha, se você assistir um vídeo que está sendo veiculado aqui, eu dei uma entrevista hoje ao canal de TV sobre isso, de um traficante da Rocinha, durante um baile funk, ele desfilando com pelo menos 20 criminosos numa formação tática, e ele no centro do perímetro de segurança, desfilando dentro do baile funk. Se você não ver ali uma organização militar para aquilo, pô, eu não sei o que mais é. Então, tem que se haver um cuidado. Nós podemos pensar nessa flexibilização, para encerrar, Douglas? Tudo bem. Lá no futuro, lá adiante, quando nós conseguimos trazer um nível de segurança que você não veja mais fuzis na mão de criminosos, que você não veja mais tática de guerra, você não vê mais domínio de território, aí sim, muda o perfil da polícia, mais low profile, uma polícia mais voltada para a proteção do cidadão e não a vigilância da sociedade. Então, isso é um conceito que, lamentavelmente, nós não encontramos nesse ponto. Isso é um processo evolutivo que está longe do momento que nós estamos vivendo agora, pelo menos no Rio de Janeiro. Porque a gente vive de uma forma, na Idade Média, né? Nós temos aqui uma ação entre a sociedade, entre as relações de Idade Média, só que as pessoas acho que estão vivendo ali nos jardins Champs-Élysées, né? Que é um negócio mais gourmetizado quando não se aplica à realidade do chão de fábrica, né? Do cidadão. E a gente não é bobo, né? O que eu percebo, a minha visão que é limitada, é que na verdade é um belo discurso para que a bandidagem tome conta das coisas e cada vez mais essa agenda, a qual eu repudio, do globalismo, tem a sua mão ainda maior sobre os valores que, na minha visão, são os valores que são inegociáveis, que são os valores de uma sociedade minimamente organizada. Né? Perfeito. Okay. Eu queria ver com você falou sobre a questão do baile funk ali, essa estrutura militar. Eu tenho conversado com alguns amigos, e a gente troca figurinha, dá entrevista aqui, pergunta ali, sobre a possibilidade de haver alguns radicais, alguns milicianos, alguns guerrilheiros dentro das favelas treinando com táticas militares esses bandidos aí. Eu sei que o capitão vem do BOPE e trabalha muito com a inteligência e contra-inteligência. Você acha que isso é possível, que exista realmente esse tipo de situação ocorrendo nas comunidades do Rio de Janeiro ou de qualquer outra localidade do país? Teve um tempo aqui, foram nos anos 90, militares das Forças Armadas Brasileiras, de tropas especiais, né, Brigada Paraquedista principalmente, eles acabaram sendo cooptados pelo tráfico para que fosse ensinado aos traficantes técnicas e táticas usadas em guerras convencionais. Tá? Técnicas de patrulha, como eles deveriam se comportar, técnicas de emboscada. E foi o momento em que nós, lá no BOPE, presenciamos um aumento do nível do enfrentamento e que fez com que o Batalhão de Operações Especiais revisasse a sua estrutura, baseada nas informações que nós tínhamos comprovando exatamente isso. Tiveram vários militares presos. Para você ter uma ideia, uma unidade da Brigada Paraquedista, numa ação da Polícia do Exército, prendeu 42 integrantes.
Então você imagina a polícia do Exército entrar numa unidade do próprio Exército, né, o comandante tomando ciência, e prender 42 integrantes ali, porque tinha algum tipo de envolvimento com atividade criminosa. Então, sim, isso pode acontecer, pode continuar acontecendo. Num outro momento, nós tivemos as informações, inclusive vimos isso em técnicas usadas pelos traficantes, de pessoas imigrantes angolanos, que muitos deles lutaram na guerra de Angola, então eram camaradas mais antigos, mais experientes, que também, além de ensinar técnicas usadas na guerrilha angolana, eles também participaram de atividades criminosas. Alguns vieram até tombar em confronto com a polícia. Então, é sempre possível que isso aconteça, sempre haverá alguém de uma força regular ou não, ou que tenha se especializado em algum momento, que vai querer vender o seu serviço em troca de dinheiro. No final das contas, pessoas que não têm valores morais, em fazer uma avaliação que aquela técnica vai fazer com que pessoas percam suas vidas. Mas, enfim, isso é sempre possível, sim, isso não é nada absurdo também de estar acontecendo nesse momento. Mas o problema é que nós estamos enclausurados aí por uma narrativa pandêmica aí, e eu vou falar isso porque eu tenho uma visão muito pessoal sobre tudo que está acontecendo, mas aí você coloca a polícia numa situação de que não pode agir, né, sob a desculpa aí da pandemia, e esses caras estão se armando. Então você tem liberação de bandido, você tem o cerceamento de liberdade do cidadão, você tem uma política onde o cidadão de bem não pode ter a sua arma para defender a sua casa, enfim. E esses caras estão, na minha visão, estão se armando, estão se construindo ali para que depois toquem o terror, e eu tenho muito receio quanto a isso. O capitão acha que não seria... aliás, o capitão acha que uma ação do Exército Brasileiro, ele não é feito para atuar em rua, né? Mas não chega o momento de você falar, puxa vida, né? O negócio está degringolando de tal jeito que a gente está precisando aqui subir o tom. É alguma bobagem que eu estou falando? Não, já aconteceu algumas vezes, existe uma legislação específica para a garantia da lei da ordem. Da lei da ordem. Quando o governador do estado reivindica uma ação do governo federal nesse sentido. Então, isso já foi realizado antes. Tá? O Rio de Janeiro teve até, sobre um certo ponto, um tipo de intervenção e que aconteceu no final do governo Pezão, né, que também foi preso. Nesse sentido. Então, se houver necessidade, sem dúvida nenhuma, as Forças Armadas estão ali para prestar o auxílio, porque existem normas que amparam exatamente esse tipo de ocorrência. O que a gente espera, porque, como diz o outro, vamos e convenhamos, né? A maioria das pessoas, a infinita maioria das pessoas, são pessoas de bem, que levantam, pegam 2 ônibus, ralam o dia inteiro, voltam para casa para trazer o leite, a carne moída de segunda ali, tocar a sua vida, e finalzinho de semana aquele churrasquinho e futebol na praia. Essa é a realidade ali do Rio de Janeiro. E cada região do país com a sua peculiaridade, né? Mas é muito difícil, capitão, a gente olhar para a realidade do país, o que está acontecendo, e a gente fica refém, a gente fica realmente... Você pode morar na quebrada, você pode morar na Zona Sul, mas o nível de insegurança é geral. Porque vai ter uma hora que vai estar ruim para todo mundo. O que nós temos que ter é a responsabilidade de não transferir para as demais pessoas aquilo que você poderia fazer. Primeiramente, através do voto. É óbvio, né, que nós temos um sistema político perverso, né, porque você dificilmente vê aquelas pessoas que reúnem os atributos ideais da sociedade como candidato. Ou pelo menos que já foram candidatos antes e eleitos, já não provaram que são capazes ou não provaram um caráter, né, num nível tal que você confiasse plenamente. Então, parece que existe um filtro nesse sistema político brasileiro que necessariamente precisa dos partidos políticos, que eles selecionam quem vai ser candidato e quem não vai ser candidato. Né? Então, como é que é? Os mais ruins primeiro. Os mais ruins eu passo à frente. Porque eles têm que estar comungando, existe a agenda principal, é aquela bonita, discursada, todo mundo bate palma, de alta relevância social. Mas existe aquela agenda submersa, né, que você não consegue ver e que realmente está ali os verdadeiros interesses dos partidos políticos, que é por cargo, que é por determinadas atividades no próprio governo, colocar gente dentro do governo, e que no final das contas é para acontecer o que aconteceu durante a pandemia, de desviar recursos com pretensões políticas eleitorais ou pessoais, né? Então, e se enriquecer realmente, como aconteceu no Rio de Janeiro e também em outros estados da federação e municípios. Então, se você tem um problema sério, né, de escolha, o que você vai fazer? Então, o brasileiro ele fica numa situação muito difícil de quem escolher. Aqui no Rio de Janeiro, durante muito tempo, qual é o menos pior? Né? Então,
uma sucessão de governantes presos, com certeza o Witzel vai ser preso, os indicadores de envolvimento são muito graves, né? Então vai ser mais um governador preso, mas quem serão os próximos candidatos? Você não tem novidade nenhuma. Na verdade, quando você tem uma novidade, ele faz parte de uma agenda que você vê que, visivelmente, essa agenda não vai adiante, né? Então, é aquele engodo para enganar o incauto, né? Que é o inocente, o cidadão inocente, que vai acreditar, como a juventude hoje acredita nessas pessoas. Esse é o inocente útil, né? Não eu fico muito preocupado com a própria juventude hoje. Alguns têm uma visão muito crítica, ainda bem, mas outros ainda se encantam com determinados discursos que não aguentam 10 minutos de debate, porque você desconstrói aquilo, né? Então, é lamentável que a gente esteja vendo isso, mas nós precisamos amadurecer politicamente nesse sentido, né? E que boas pessoas se façam candidatos, que busquem espaços, buscar o partido com menos envolvimento, enfim. É isso que eu tento fazer hoje, no momento em que eu vou escolher um candidato. O capitão comentou aí de um bom debate, né? Mas essas pessoas, elas não estão a fim de um debate, né? Elas querem chavões, gritarias e retóricas. E se você tentar levantar o dedinho para discordar, e você é taxado de taxista, motorista, a gente já sabe como é que é. Eu queria, temos aí 10 minutinhos, o senhor esteve no BOP, né? Chegou ali, na minha visão limitada, no mais alto grau ali, né? Chegou a ser capitão de uma unidade ali, salvo engano, você tinha me explicado que uma unidade do BOP são compostas de 8 pessoas, né? Ponteiro, aí você me explicou a época lá. Você se tornou capitão do BOP. Aí depois, por algum motivos outros, que a gente não vai entrar aqui agora, saiu, e você disse para mim, Douglas, eu pedi para sair. Então esse termo, pedir para sair, ele existe. E foi para a vida pública, né? Trabalhou ali na área de segurança em alguns, salvo engano, governos. Eu queria que você me falasse sobre essa tua experiência na administração pública, quais foram os estraves e as raivas que você passou, se é que passou, né? É interessante, né? Porque realmente o BOP é um batalhão de polícia que, na verdade, administra as operações especiais ou a tropa de operações especiais. Então, tem um comandante, que é um tenente-coronel, tem um subcomandante, que é um major, um capitão. Eu fui capitão subcomandante do BOP, né, durante pelo menos quase um ano. Chefiava uma seção de instrução especializada e comandava uma das equipes de operações especiais, porque hoje o BOP, além das equipes de operações especiais, ou incursão em área de risco, você tem as equipes táticas de gerenciamento de crise com tomada de refém, você tem a equipe de instrução, porque o BOP também é uma unidade escola. Então, tive a oportunidade de chegar ali. Se tivesse continuado na polícia, certamente eu continuaria subcomandante ou comandante do BOP, que é uma pretensão de todas as operações especiais. Mas enfim. Quer dizer, só para cortar, o capitão colocava a mochila, pegava o fuzil e subia debaixo daquele sol, aquelas escadarias malucas. Sempre, sempre. Na verdade, tudo vai depender do nível do risco da operação. Tá? Quanto mais alto o risco, há um requerimento que seja comandado por um oficial de uma patente maior. É óbvio que o major não vai, mas já aconteceu o caso do major subcomandante e coordenar operações de mais de uma equipe. Então, isso é muito comum. Então, depende sempre do nível de risco daquela operação. Você pode mandar um sargento comandar a operação, um tenente, um capitão, pode ir até o major, e quando já aconteceu, o próprio comandante comanda a operação, que é uma coisa de um alto nível de exigência em relação àquilo que vai ocorrer. Enfim. Então, por a minha carreira, vi que eu não tinha mais, não conseguia ter mais pretensão de continuar na polícia, e de uma forma digna decidi que deveria interromper a minha carreira e primeiro colocado de turma, primeiro colocado de curso de operações especiais. Normalmente eu tenho sempre as primeiras colocações de todos os cursos que eu fiz. Sempre fui uma pessoa muito dedicada, sem dúvida nenhuma. Sempre tem a ideia exata do que é a necessidade de sacrifício para você atingir resultados. Tá? Então, superando minhas próprias limitações. E fui ser professor, na verdade. Né? Passei no concurso, fui para professor da Secretaria de Ciência e Tecnologia, fui ser professor de uma escola técnica, fiquei lá durante 3 anos. E aí eu fui convidado para trabalhar na Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que é uma empresa pública, que era na área de gestão, ser diretor de recursos humanos. Foi aí que eu fui buscar uma especialização na Fundação Getúlio Vargas. Posteriormente, convidado para ser assessor dos Jogos Pan-Americanos, uma outra realidade que eu vivi, fazendo análise de projetos de segurança. Então, foi um grande aprendizado. Depois, fui ser secretário municipal de Segurança Pública em São Gonçalo, e foi um grande desafio. E os desafios que você tem na administração pública, muito semelhantes ao que eu tinha na polícia. A única diferença é que eu não estava no BOP, porque no BOP foi o lugar mais tranquilo ou mais fácil que teve de trabalhar. Por quê? Porque existe a missão. Não, sério. É porque existe a missão, ela vai ser cumprida, mas você tem equipe, claro.
Então, tudo fica mais fácil quando você tem uma equipe integrada, treinada, que tem um objetivo comum, que sabe o que tem que ser feito. Não há o desgaste de você estar tendo que aparar arestas. Então, vem a missão, você cumpre a missão, entrega o resultado, você se prepara para outra. Então, na administração pública, aí você está falando de interesses políticos, está falando de interferências nas suas decisões, na tentativa de mudar o caminho para o qual você se destinou. Então, para mim, foi uma grande experiência, principalmente como secretário municipal de segurança de São Gonçalo, porque como eu tinha me especializado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, eu apliquei tudo que eu aprendi. Então, quando eu cheguei no primeiro ano, preparei o orçamento para o ano seguinte, justifiquei o porquê de cada centavo, onde deveria ser usado. No final do ano seguinte, fiz um relatório mostrando tudo o que foi aprovado, o que não foi aprovado em termos de resultado. O que você pede nunca iria dado. É assim que funciona o orçamento público, né? Todo mundo quer uma fatia do bolo maior do que vai ser dado, mas você luta por aquilo. Mas o que foi aprovado, em que aquilo foi utilizado, se não foi utilizado, por que não foi utilizado. Mandava uma cópia para a prefeita na época, que quem me chamou para trabalhar, mandava uma cópia para o presidente da Câmara Municipal e uma para a área de advocacia do município. Então, que era o procurador do município. Para que isso? Amigo, relatório de gestão. E depois, quando eu fiz lá durante 4 anos, fiz um relatório dos 4 anos. Então, havia uma certa desconforto, um certo desconforto com os outros secretários, porque eu me comportava daquele jeito, porque as pessoas sabiam que eu fiz um relatório de gestão e apontava, na verdade, falhas que estavam acontecendo no governo, ou seja, das outras estruturas, por que eu não tinha conseguido fazer uma coisa ou outra, por que tal projeto que foi aprovado no governo federal, os recursos chegaram, não foram utilizados, o município teve dinheiro, porque a setor de compras não conseguiu produzir a compra no momento devido, que foi bypassando aquilo, foi perdendo prazo e alertando do prazo, enfim. Então foi um grande exercício de gestão. O seu excelente trabalho, eu compreendo dessa forma, acabava fazendo apontamentos que daí você vai criando aquela inimizade, né? Porque diferente do BOP ou do sistema militar, a hombridade, a lealdade ali não é muito valores que são defendidos, né? É uma coisa que eu sempre tive, eu não tenho problema nenhum das pessoas não gostarem do que eu faça ou ficarem melindradas, eu não tenho problema nenhum com isso. Tá? Eu respeito a opinião dos outros, mas quero que respeitem a minha também. Ninguém nunca chegou na minha frente e falou alguma coisa que eu não gostasse. Falar por trás também... Falar por trás é covardia, o covarde você não tem que dar atenção a ele, sinceramente, não tem como. Mas, para mim, foi uma grande experiência em relação a isso. Tanto que eu fiquei mais conhecido pelo que eu fiz em São Gonçalo do que pelo que eu fiz do BOP. O BOP só veio à tona, meu trabalho lá, quando foi o filme Tropa de Elite, e que as pessoas foram ver quem representa quem ali, como é que foi feito, aí foi mais... Eu fiquei conhecido em Brasília por conta do trabalho feito em São Gonçalo, mais em razão das dificuldades do que das facilidades que a gente tinha lá. E a gente é conhecido por isso. Quando a vida é fácil, todo mundo é bom. A dificuldade é realmente que demonstra aquelas pessoas que têm esse ímpeto de alta performance, como o BOP. Eu não sei qual foi a intenção, eu também não quero te dar liberdade de não responder essa, qual foi a intenção de fazer o filme Tropa de Elite. Mas o filme Tropa de Elite só nos fez ainda mais reverenciadores, né, e respeitadores da polícia. Né? Eu achei no filme, principalmente o Tropa de Elite 1, eu fico feliz em ver que apesar do sistema, tem muita gente tentando fazer a coisa dar certo. Né? A intenção do Tropa de Elite, desde o início, do primeiro contato que eu tive com o Zé Padilha, e fui apresentado pelo Rodrigo Pimentel, que escreve o roteiro do primeiro, era... O terceiro capitão nunca apareceu, ele não fala, né? Não tem terceiro. É o terceiro capitão que inspira o Capitão Nascimento, é isso? Você tá não, talvez eu tenha entendido errado, mas eu sempre achei que eram 3 capitães. O senhor, o Pimentel até um terceiro, então esse terceiro não tem. Não, era o colega que... Não, era o colega que tinha um problema com a esposa, então a gente evita falar. Mas entendi. Assim, da esposa temerosa do trabalho, então tinha alguns conflitos. Então, você acabou de explicar que não é a tua mulher nem a mulher do Pimentel, então tá bom. Não. A minha terapeuta já há 33 anos, né, cara? Minha mulher era psicóloga da polícia, né? Então, tô com 33 anos. Né? Parabéns. Então, a ideia do filme era levar a realidade para as telas. Então, é para falar da realidade? Então vamos fazer. Então foi essa a intenção. Alguns colegas da polícia achavam que foi uma tentativa de falar mal do BOP, mal da polícia. Eu falei, cara, não faça isso, não é isso, não há intenção disso. A intenção é levar a realidade. Porque se foi, deu super errado, porque a gente gostou. Mas não foi, realmente, em nenhum momento foi. Agora a realidade é dura, né? Como nós vimos lá, a corrupção
ela é sistêmica, né? E não é só na polícia, é na estrutura política do país. A administração pública do país, que é tomada pela política eleitoral, ela é corrupta. Então, o que tem que se fazer? A Lava Jato veio no sentido de mudar esse cenário, né? Então, era para ser o ponto de inflexão na cultura de corrupção na administração pública. Infelizmente, está sob ataque, né? Então, infelizmente, alguns erros cometidos pelos integrantes da Lava Jato. Eu acho que foi uma maior bobagem o Moro ter saído de Curitiba para inaugurar. Eu achei uma bobagem, porque é um mundo diferente, sem dúvida nenhuma, e não se deu bem nesse mundo. Dallagnol deveria ter tomado alguns cuidados, é uma pessoa que eu tenho assim num alto grau ainda de estima, mas deveria ter tomado cuidado. De repente, a empolgação daquela estrutura, do que poderia fazer, da representação em termos de relevância para a sociedade, e ele sabia disso, fugiu um pouco fora do tom, mas o saldo final ele é positivo e nós devemos, como brasileiros, levar isso em consideração e dar continuidade a isso, não permitir que esse movimento que está sendo feito agora, principalmente no judiciário, porque a operação semelhante que aconteceu na Itália, de mãos limpas, foi desconstruída pelo Legislativo Nacional. Aqui está sendo pelo judiciário, que é uma coisa mais absurda, né? Exatamente. Sem dúvida. Então, nós precisamos ter esse pensamento, precisamos acreditar que existem essas pessoas que fazem a diferença onde elas estão. O pessoal da Lava Jato, sem dúvida nenhuma, fez e estão fazendo diferença. Nós precisamos dar apoio para eles, precisamos dar apoio às ações do presidente da República, sem dúvida nenhuma. Foi eleito, é o presidente eleito e tem a legitimidade para governar, embora esteja sob constante ataque. Então, temos que apoiar da melhor maneira possível. E se errar, nós temos que apontar os erros, porque quem elegeu, eu votei nele, se fizer alguma coisa errada, você é o primeiro a criticar. Então, eu não tenho bandido de estimação. Eu não tenho zelo por quem roubou. Eu não preciso de ideologia para me justificar e nem me absolver. Eu falo isso, incomoda muita gente, principalmente os amigos que se pautam por ideologia. Eu penso dessa maneira. Então, é assim que eu sigo minha vida. Eu só quero citar aqui rapidamente um texto bíblico que eu gosto muito, que diz que aquele que pensa estar em pé, cuidado para não cair. Então isso serve na sua profissão, na minha, de qualquer um. A arrogância nunca é um caminho seguro. A live já vai fechar, eu quero que você utilize esses últimos segundos das suas considerações. Já quero aqui a minha continência. Caveira, muito obrigado, Parlatório Livre e a Rádio Vida Melhor, muito feliz com a sua entrevista. Eu só queria agradecer a oportunidade, de deixar um grande abraço aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Eu tenho muita fé e esperança que nós temos um caminho glorioso a seguir, desde que nós estejamos sempre atentos, né? Então, manter a nossa mente conectada ao que está acontecendo e vigiar sempre. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. Um abraço. Estamos com o Paulo Storani, agradecendo a sua audiência e daqui a pouco a gente volta.